Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos cantar, ou melhor, vamos ler a palavra do Senhor, versículos 23 em diante. Esse é um texto que nós conhecemos muito bem. Esse é um texto que nos ajuda a lembrar, remeter o nosso coração e a nossa mente para a razão, o propósito, o objetivo de nós participarmos e celebrarmos a ceia do Senhor. Então abra comigo sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do 23, nós vamos ler juntos, eu vou ler na versão NVI. E diz então assim a palavra do Senhor. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós estamos nessa noite diante da Tua mesa. E nós estamos juntos como igreja, nos preparando para trazermos à memória o que Teu Filho Jesus Cristo fez por nós. Nós queremos rogar ao Senhor que nesse momento não participemos da ceia como mais uma ceia. Que não seja apenas mais um momento corriqueiro. Mas, Senhor, nós queremos ser relembrados do porquê devemos celebrar a ceia do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, ajuda-nos então a olharmos para a Tua palavra, entendê-la e vivê-la. Que ao lembrarmos então por que devemos participar da ceia, isso nos mostre como devemos viver de maneira santa, com temor, e aguardando e anunciando com a nossa própria vida que Jesus voltará, e Ele nos resgatará, e um dia então estaremos para todos sempre com o Teu Filho e com o Senhor nos céus. Muito obrigado, Senhor, por esse belo momento que o Senhor nos proporciona como igreja. Nós assim então oramos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, participação na ceia do Senhor é um imenso privilégio para nós como igreja, para todos nós que um dia reconhecemos e confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas ao mesmo tempo que é um grande, um imenso privilégio, também é uma enorme responsabilidade. Esse não é um banquete qualquer. O alimento oferecido nesta mesa, na mesa da comunhão, ele não é para nutrir o nosso corpo físico. Muito mais do que isso. Ele é nos dado para que participemos e possamos fortalecer a nossa fé. Portanto, para assentarmos à mesa do Senhor, é necessário que nós estejamos vestidos
com roupas alvas, com roupas brancas, com roupas puras, não nossas, mas a justiça de Jesus Cristo. Pois nós não fazemos parte desse banquete porque compramos um bilhete, porque compramos um ingresso, porque fizemos algo para merecer. Mas nós temos o privilégio e ao mesmo tempo a responsabilidade de participarmos desse banquete espiritual por meio da graça de Cristo, por meio do favor imerecido dele, por meio do tão grande amor de Deus por nós, que fez com que mesmo quando ainda estávamos longe, distantes de Deus, não querendo nos relacionar com Ele, Ele mesmo assim, por causa do amor que teve por nós, se achegou até nós. E através dessa graça, desse presente, desse favor imerecido, nós somos então gentilmente atraídos por Ele e para Ele agora. É pela graça que aqui estamos. É isso que Paulo vai nos dizer, pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque a glória do Senhor não é dividida, a glória do Senhor é somente devida a Ele. E então fomos salvos pela graça. E é pela graça que estamos aqui nessa noite. Assim somente aqueles que um dia foram libertos no sangue do Cordeiro de Deus estão aptos, prontos, preparados para se alimentarem e se fartarem do Cordeiro de Deus. Participar desse banquete da graça, como nós acabamos de ler, sem discernimento do significado, do privilégio, mas também da responsabilidade, como diz o texto, é comer e beber juízo para si mesmo. Assim, comer do pão, beber do cálice sem um autoexame, é participar indignamente de um momento tão belo. Fica então para nós uma pergunta: o que precisamos fazer para participarmos dignamente da ceia do Senhor? Nós vamos ver então, a partir do texto que acabamos de ler, o que é que nós devemos fazer para que possamos então com alegria, com regozijo, com reconhecimento, participarmos juntos, como um só corpo, como uma só igreja de Jesus Cristo, participarmos desse banquete espiritual. E em primeiro lugar, para que nós participemos de maneira digna da ceia do Senhor, nós precisamos reconhecer que os nossos pecados foram julgados e perdoados na cruz de Cristo. A nossa dignidade é exatamente a consciência da nossa indignidade. Participarmos de maneira digna da ceia é termos a consciência e reconhecermos a nossa indignidade. Participarmos da ceia dignamente deve ser feita quando nós compreendemos que os nossos pecados foram punidos no corpo de Cristo. E Ele então morreu pelos nossos pecados para nos libertar. Ele morreu pelos nossos pecados para nos libertar da condenação do pecado. Estávamos todos nós distantes de Deus. Todos nós estávamos condenados à morte eterna. Mas Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, por cada um deles. Porque Ele tanto nos amou. Porque Ele tanto nos amou. E não nos queria ver distante dEle. Não nos queria ver sofrendo distantes do amor dEle. Distantes da graça dEle. É que Ele então, o próprio Deus, envia o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para nos libertar da condenação eterna por causa do pecado, e então nos purificar de toda a injustiça, como João nos ensina. Nós, portanto, não podemos participar dignamente da ceia
a menos que reconheçamos que foi por causa dos nossos pecados que Jesus foi pregado naquela cruz e então verteu, derramou o seu sangue por nós, sangue que nos purifica, sangue que nos dá uma nova vida, sangue que nos faz ser quem nós jamais conseguiríamos ser por nós mesmos. Portanto, em primeiro lugar, para que possamos participar de maneira digna da ceia do Senhor, precisamos reconhecer que os nossos pecados foram julgados e perdoados na cruz de Cristo. Mas em segundo lugar, nós precisamos tomar um passo e termos a consciência de que para participarmos de maneira digna da ceia do Senhor, nós temos que reconhecer que nós necessitamos ser sustentados diariamente e continuamente por Cristo. Quantas vezes nós, mesmo tendo sido salvos, mesmo reconhecendo que Jesus morreu pelos meus pecados, que eu mereci estar lá, não Ele. Quando nós voltamos para o nosso dia a dia, quando nós muitas vezes falamos que o primeiro amor passou, quando vêm as tentações, quando vêm as provações, quando as circunstâncias da vida começam a nos apertar, nos esquecemos da promessa de Jesus, que Ele estaria conosco por todos os dias. Não apenas por um dia, não apenas o dia da nossa salvação, e que Ele somente voltaria depois para nos buscar, não. Ele nos prometeu que estaria conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, em segundo lugar, para nós participarmos de maneira digna da ceia do Senhor, precisamos reconhecer que nós necessitamos ser sustentados continuamente e diariamente por Cristo. A obra de Cristo na cruz nos libertou da condenação do pecado, mas nós precisamos nos apropriar continuamente de Cristo, para que possamos ter vitória sobre o poder do pecado e permanecermos firmes na força que o Senhor nos dá. É isso que Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6, quando ele nos diz que nós devemos vestir a armadura de Deus. A ceia, portanto, é um meio de graça. E por meio dessa participação na ceia, ao sermos lembrados do porquê participamos da ceia, nós somos fortalecidos com graça, para que nós possamos viver uma vida de santidade. Essa graça nos é dada, é o poder que nós precisamos para continuar vivendo a vida cristã diariamente. Sem essa graça, pelo seu esforço próprio, sem essa graça, quando você tenta pelas suas próprias forças, eu e você não conseguiremos viver essa vida. Não podemos viver deliberadamente no pecado, meus irmãos, e ao mesmo tempo participarmos desse banquete de maneira digna. Mas ao mesmo tempo que nós devemos nos atentar para isso, não podemos fugir da ceia por causa do pecado. Quantos deixam de vir e celebrar este que é um dos mais belos momentos da igreja, porque diz: estou em pecado. E o que o texto nos ensina não é fugirmos da ceia porque estamos com pecados não confessados. O que o texto nos ensina é que nós devemos então, por causa dos pecados, olhar para a cruz de Cristo, lembrarmos que o corpo dele foi moído e o sangue dele foi vertido para que eu pudesse ter todos os meus pecados perdoados e eu pudesse então ter uma nova vida todos os dias. É a graça de Cristo que nos é derramada diariamente. Não podemos fugir da ceia por causa do pecado. Portanto, nós devemos fugir do pecado por causa da ceia. A ceia, quando é celebrada continuamente, no nosso caso mensalmente, ela vai sempre nos lembrar do nosso chamado para agora, como novas criaturas, vivemos em santidade e em pureza. Não fugimos da ceia por causa do pecado, mas devemos fugir do pecado por causa da ceia, por causa daquilo que ela nos traz à memória,
por causa daquilo que nos faz lembrar de quem agora nós somos, e o que somos, e para o que fomos chamados, e o que aguardamos, a volta de Cristo. E como noiva de Jesus Cristo, devemos aguardá-lo, preparando-nos para que Ele nos encontre de maneira pura, santa e imaculada. Assim, meus irmãos, como podemos nos deleitar no pecado? Como nós podemos viver uma vida na prática do pecado, conscientes do que é o pecado? Se foi por causa exatamente do pecado que o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, morreu na cruz. Quando nós lembramos então que Jesus precisou vir a esse mundo, o próprio Deus deixando a sua glória, assumindo um corpo humano, vivendo entre nós, sendo preso, sendo espancado, sendo humilhado, sendo torturado, sendo pregado numa cruz, a morte mais cruel e vergonhosa que existia, por causa dos nossos pecados. Como podemos continuar vivendo deliberadamente no pecado, e nos fartando do pecado, e sentindo prazer naquilo que trouxe dor, sofrimento e morte para o nosso Salvador, para que eu pudesse ser liberto exatamente desses pecados e pudesse ter uma nova vida? Como posso eu viver deliberadamente no pecado? Portanto, a ceia é um momento que nos traz à memória todas essas verdades, e então nos motiva e nos encoraja a nos apropriarmos dessa graça que nos é derramada diariamente, e possamos então viver livres do pecado. Nós que fomos libertos pelo sangue do Cordeiro, uma vez por todas, precisamos nos alimentar do Cordeiro diariamente e continuamente. Do que é que você precisa nesta noite? Ser lembrado de que então, pela graça do Cordeiro, você pode sim ser livre, talvez de pecados que o tenham acompanhado há dias, semanas, meses ou anos. O Senhor está a falar ao meu coração e ao seu coração, nos lembrando que tudo o que precisamos para esta vida, para sermos fortalecidos, Ele já nos deu quando Ele venceu na cruz do Calvário. Portanto, em segundo lugar, nós precisamos, para participar de maneira digna da ceia, reconhecer que necessitamos ser sustentados continuamente e diariamente por Cristo. Em terceiro lugar, para que possamos participar de maneira digna da ceia do Senhor, nós precisamos reconhecer que precisamos amar e perdoar nossos irmãos se conosco participam desta mesma mesa. Nós temos estudado nos domingos à noite a carta aos Efésios. E a carta aos Efésios tem nos lembrado que nós somos unidos pela cruz. E que agora em Jesus Cristo, nós somos um só corpo. Que agora em Jesus Cristo há apenas um Senhor. Portanto, agora, pessoas diferentes são chamadas a viverem em comunidade, em unidade, suportando umas às outras, ajudando umas às outras, amando umas às outras. É por isso que Jesus Cristo nos disse que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos se nós amássemos uns aos outros. E esse amor então constrangeria o mundo, vendo que somos diferentes, sim, que temos as nossas diferenças, sim, que tivemos criações diferentes, temos formações diferentes, viemos de círculos sociais diferentes, mas que apesar de todas essas diferenças, conseguimos nos amar. Como isso é possível? Isso é possível porque há um Deus que nos liga, e há um Deus que nos faz então amar de uma maneira que não conseguiríamos amar se não fosse pelo amor que um dia Ele demonstrou por nós.
Meus irmãos, não é assim que tem acontecido conosco diariamente. Pecamos contra Deus. Mas todas as vezes que confessamos nossos pecados, o Senhor nos perdoa, nos traz de volta para a comunhão com Ele e temos o relacionamento restaurado. Em terceiro lugar, devemos reconhecer que precisamos amar e perdoar nossos irmãos que conosco participam na mesma mesa. Ah, meus irmãos, ó quão grave pecado é assentarmos-nos à mesa do Senhor, desprovido de amor uns pelos outros. Ah, meus irmãos, ó quão indigno é afirmarmos que somos membros uns dos outros, se abrigamos no coração repulsa por aqueles por quem Cristo morreu. Sei que muitas vezes é difícil amar alguns irmãos. Torce para um time que a gente talvez não gosta tanto. Talvez fazem algumas brincadeiras. Tem uma maneira de lidar com as coisas. E parece que isso se torna um pouco mais difícil. Mas quando nós lembramos que o nosso Salvador morreu também por essas pessoas. Melhor, quando eu me lembro que o Salvador, quando eu lembro que o próprio Deus morreu por mim, eu me conheço. E eu sei o quão pecador eu sou. E eu sei o quão difícil eu sou. E eu sei o quão muitas vezes eu sou egoísta, orgulhoso, busco apenas o meu bem. Meus irmãos, quando eu lembro que Jesus me salvou, e eu me conheço, como não amar o meu próximo, a quem o mesmo Deus morreu para que eles pudessem ter uma nova vida? Quão perigoso é julgarmos-nos uns aos outros, em vez de julgarmos-nos a nós mesmos em primeiro lugar. Deixamos de olhar para o nosso próprio coração, e então deixamos de cuidar do nosso próprio coração. E o nosso coração então deixa de ser um coração igual ao coração de Deus, como nós cantamos. Meus irmãos, quão imprudente é examinarmos a vida dos outros em vez de examinarmos-nos a nós mesmos. Começamos então a ter uma régua grande e comprida para as pessoas e deixamos de analisar o nosso próprio coração. Deixamos de examinar o nosso próprio coração e deixamos então de diariamente orar como muitas vezes os salmistas oram. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, dá-me um coração puro. Senhor, faz de mim aquilo que somente o Senhor consegue fazer. Portanto, meus irmãos, diante da mesa do Senhor, nós não devemos apontar para os pecados dos nossos irmãos, mas devemos arrepender-nos dos nossos próprios pecados. Se em nosso coração houver qualquer outro sentimento, que não aquele que houve em Cristo Jesus, ao participarmos da ceia, haverá fraqueza em nós em vez de força. Haverá doença em nós em vez de saúde. Haverá morte entre nós em vez de vida. Portanto, em terceiro lugar, como nós lemos no texto de hoje, precisamos reconhecer que precisamos, devemos amar e perdoar nossos irmãos que conosco participam na mesma mesa. E por fim, em quarto lugar, o que precisamos fazer para participar de maneira digna da ceia do Senhor? E o texto então nos aponta que devemos reconhecer que somos uma só família e que juntos iremos celebrar com Cristo, todos juntos, numa só voz, o banquete celestial. Nós aguardamos a volta de Jesus.
Nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos nessa terra. A nossa cidadania não é dessa terra. A nossa cidadania agora é dos céus. Nós pertencemos agora a Deus. Agora já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Agora não sou mais de mim mesmo. Agora eu pertenço ao Senhor. Eu fui comprado por um valor inestimável, o próprio sangue de Jesus Cristo. A ceia do Senhor, portanto, aponta para o passado, para a cruz, para o que Cristo fez por nós. Mas ela não somente aponta para o passado, a ceia do Senhor aponta também para o presente, para a presença, para a habitação de Deus entre nós. O Senhor habita agora em nossos corações. Tente imaginar o tamanho de Deus. É possível imaginarmos o tamanho de Deus? Tente imaginar o tamanho do nosso universo. Você já tentou fazer isso? Eu gosto muito de olhar para o céu, principalmente quando ele está aberto, sem nuvens. Principalmente quando temos a oportunidade de ir para o campo, onde não há iluminação artificial. Então olhamos para o céu e ali podemos contemplar a criação de Deus. Podemos contemplar a glória de Deus. O salmista vai dizer que os céus declaram a glória de Deus. E como é belo para nós. Podemos contemplar a criação, o universo, as estrelas e tudo que existe. Você já tentou contar as estrelas? Você já tentou identificar os planetas? Você sabe quantas galáxias nós temos no universo? Qual é o tamanho do nosso universo? Agora tente imaginar que o Deus que criou tudo isso, Ele agora mora em você. Esse Deus agora, no presente, Ele habita dentro de você. Como é possível isso? Um Deus tão grandioso, que se preocupa conosco, pequenas criaturas. Mas isso demonstra o tamanho infinito, incalculável do amor desse Deus por nós. A ceia do Senhor não somente aponta para o passado, mas aponta para o presente, para a presença, a habitação desse Deus em nós e entre nós. Mas não somente isso, a ceia do Senhor aponta também para o futuro. Ela aponta então para o Cristo, que virá um dia por nós e para nós. Então, meus irmãos, quando esse dia chegar, sem qualquer muro de separação, todos nós, os salvos, estaremos juntos, glorificados, para participarmos com uma alegria inexprimível e sem qualquer mácula do grande banquete da salvação. Você anseia por esse dia? Você anseia pelo dia em que jamais voltaremos a experimentar a morte? Você anseia pelo dia em que jamais voltaremos a derramar lágrimas? Você anseia pelo dia em que jamais voltaremos a sentir saudades, fome, tristeza, angústia, depressão? Quando esse dia chegar, meus irmãos, será o dia mais esperado, mais bonito, mais belo da nossa existência. O dia em que Jesus voltar, Ele colocará em ordem todas as coisas e para todo sempre estaremos com Ele nos céus. Você anseia por isso? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa deve ser o nosso desejo, a nossa oração diariamente. Senhor, eu desejo a tua volta, como ouvimos nesse final de semana, não como um desejo suicida, não como um desejo para que tudo se resolva. Quando as coisas estão indo mal, a gente ora, Senhor, Maranata. Quando as coisas estão indo bem, nós oramos, Senhor, espera mais um pouquinho. Espera até que eu case. Senhor, espera só mais um pouquinho para que meus filhos cresçam. Senhor, espera mais um pouquinho para que eu possa ver meus netos. E não há nada de errado em desejarmos e ansiarmos isso. O Senhor colocou em nosso coração esse desejo. Mas, meus irmãos, nós não devemos ansiar a volta de Jesus como uma resolução de problemas. Muito pelo contrário, é como se nós vivêssemos agora, aguardando, desejando, ansiando
para nós então estarmos para todo sempre diante do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Há esperança para nós. É por isso que nós, quando estamos diante de um velório, derramamos lágrimas, porque há a dor da separação. Deus nos fez seres humanos, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e é por isso que nós temos alma e sentimentos. É normal nós chorarmos, sentirmos a falta da pessoa, porém há um conforto no coração, há um consolo no coração, porque sabemos que há esperança de que um dia todos nós seremos reunidos e estaremos todos juntos com o Senhor nos céus. Isso deve trazer esperança para nós. Isso deve fazer com que nós vivamos, lembrando que então não somos desse mundo. Maranata, eu desejo e anseio, ora vem Senhor Jesus nos resgatar. Esse dia será um dia de festa, de gozo, de deleite, de alegria sem precedentes, de comunhão plena e de celebração permanente ao Cordeiro de Deus. Portanto, assim, meus irmãos, a ceia do Senhor é um momento, como nós lemos, de autoexame. A ceia do Senhor é um momento de confissão. Portanto, a ceia do Senhor é também um momento de arrependimento. Mas não somente isso. A ceia do Senhor também é um momento para mais profunda gratidão e alegria. Estávamos mortos e agora estamos vivos. Estávamos eternamente mortos e separados de Deus, mas agora estamos vivos e eternamente ligados a Deus. Portanto, nós devemos nos aproximar da mesa do Senhor, sim, com santa reverência, sim, com santo temor, mas ao mesmo tempo, nós devemos nos aproximar da mesa do Senhor com profunda gratidão e imensa alegria. Eu quero então convidar você a fechar seus olhos e baixar sua cabeça. E orar ao Senhor, primeiramente lembrando que Ele nos salvou não porque nós merecíamos, mas Ele nos salvou por causa do grande amor que Ele teve por nós. E isso deve trazer alegria e gratidão ao nosso coração. Senhor, eu poderia estar em outros lugares. Senhor, a minha família poderia estar destruída. Senhor, eu poderia nem ter uma família. Mas quando o Senhor me salvou, o Senhor começou a colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. E o Senhor começou a trazer restauração. Senhor, como agradecer a tão grande amor que o Senhor teve por nós. Mas talvez nessa noite você também terá que fazer uma oração de autoexame. Não examinando o próximo, não examinando seu cônjuge, seu filho, seus pais, seu patrão, seus líderes, mas uma oração de autoexame. Senhor, sonda-me. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E então, Senhor, guie-me pelo caminho eterno, o caminho que me leva a ser recebido pelo Senhor nos céus, como uma noiva santa, pura e imaculada. Talvez nessa noite será uma noite para você orar confessando pecados. Talvez pecados que têm se acumulado na sua vida. Isso tem criado barreira entre você e o Senhor. Isso tem criado barreira entre você e as pessoas. Isso tem feito com que tudo vá mal. Isso só tem trazido destruição, separação, tristeza, choro. Mas nessa noite o Senhor te chama, não a olhar para o próximo, não a olhar para aquilo que o outro deve fazer e mudar, mas aquilo que você deve mudar e fazer. Na cruz, no sangue de Jesus, há poder para que possamos nos confessar e ter todas as coisas transformadas. No que é que você precisa confiar nesta noite? Talvez essa noite será uma noite para o verdadeiro arrependimento.
aquele que nos leva a nunca mais voltar atrás, aquele que nos leva a ter agora repulsa pelo pecado, porque sabemos que o pecado não somente ofende a um Deus que me amou e morreu sofrendo no meu lugar, mas o pecado ele também traz mal para as pessoas que estão ao meu redor. Não há pecado que não respingue nas pessoas mais próximas. Senhor, me ajude ao lembrar então do porquê eu celebro a ceia. Me ajude a trilhar o caminho do verdadeiro arrependimento, de saber que é uma ofensa ao Senhor,